Estamos de volta com mais uma edição do BPNcast, sempre agradecendo a você por essa companhia. Sempre que a gente coloca algum programa no ar, a resposta, o retorno é muito interessante. Inclusive, a gente teve uma surpresa a mais no programa 01. Eu esqueci de comentar no podcast com o Bruno Lambreta, que também está com boa repercussão, mas no 01 de Jaelso, pela primeira vez, a gente recebeu um comentário internacional, que foi uma pessoa que acompanha já o blog do Chile e deixou um comentário, uma saudação. Na realidade, entre as redes que a gente atua, em todas elas a gente já recebe, né? A gente percebe pela avaliação que o próprio Google possibilita para a gente uma quantidade de acesso, não só nos Estados Unidos, mas em vários países, como Canadá, só que a gente não tinha recebido ainda o retorno através de mensagem. No TikTok, por exemplo, tem um alcance muito maior em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco em Toritama, mas é muito interessante para a gente saber esse alcance todo que está tendo, né, o trabalho que a gente faz, o conteúdo que a gente divulga, que é basicamente a cultura e a política de nossa cidade. Então, as coisas interessantes, as coisas que podem trazer, né, mais conteúdo de formação e de informação para você que está em casa, aqui em Caruaru e em qualquer lugar do mundo. Então, mais uma vez, nossa gratidão pela audiência. Estamos de volta no Lambreta Bistrô e Café, nesse ambiente que é muito acolhedor, que sempre que a gente vem aqui, que traz algum convidado, o pessoal se encanta quando entra, enche a boca d'água e se encanta também com o sabor encontrado naquilo que é servido, né? Porque além dos diversos tipos de café, tem almoço, tem janta. Então você que tem seu amigo, você traz aquela pessoa que você ama para cá, com certeza é um ambiente marcante, muito gostoso, que mexe com a memória afetiva da gente em relação à história da cidade. Tem um primeiro andar que pode ser reservado, tem uma área que inclusive é uma área de música ao vivo. Se você não conhece, vem, que vale a pena. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, deixa uma mensagem, né, dizendo quem você gostaria de ver aqui entrevistado conosco, ou comenta, né, o que você vai assistir. E é um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. O programa, além de ir pelo canal do YouTube, também é transmitido por outras redes de podcast da internet, como o Spotify. E hoje eu estou tendo a alegria e ao mesmo tempo o desafio, né? Primeiro, a alegria de ter mais uma vez do lado para conversar, para trazer inclusive algumas novidades, o Adélio Lima, que é ator, e o meu desafio, porque essa já é a terceira entrevista que a gente faz junto, é tentar passar para vocês algo diferente daquilo que a gente já ofertou nas outras entrevistas. Eu não sei se vou conseguir, mas fica aí, né? O desafio está mantido. E Adélio, vamos já abrir o programa com suas boas-vindas, né, com a sua saudação também ao público que está nos assistindo, mas é uma honra tê-lo aqui conosco. Opa, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário de quem estiver assistindo, né? Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui do lado de uma pessoa que eu estimo e considero e que a gente se conhece também há muitos e muitos anos, né? Quer dizer, diminui menos, né? Para a gente ficar mais jovem. Nossos cabelos já começam anos, prateando. Mais ou menos. Né? Então, para mim é um prazer. E sempre que precisarem, eu estou aqui. Muito bom. Falar em prazer, você agora vai ter o prazer de degustar o bom café. Pelo menos um dos, né? Que é servido aqui, ó, preparado na hora. Quem está trazendo é Adna.
Nós temos aqui conosco, além da Paula, que faz a produção e as imagens, e o próprio Anderson, também a gente está podendo fazer inveja. A Dinha, né, que está nos acompanhando. Adélio, que inclusive é recém-chegado de Belém, não é isso? O que é que você andou aprontando por lá? Rapaz, eu fui para Belém para fazer um filme. Agora recebi um convite. Não conhecia a diretora, conheci ela lá, Priscila Brasil, uma grande diretora, uma menina jovem, talentosíssima. Né? Ela gosta mais de lidar então com documentários. Ela já fez diversos documentários. Mas dessa vez está apostando no cinema nacional. Né? E é o primeiro. Então é a estreia dela na telona. Eu creio que são um dos primeiros longas dela. Né? E esse vem então com pitadas bem interessantes. Uma história muito marcante, né? A gente ainda eles ainda estão por burilar bem a história, né? Estão finalizando o filme. Mas o que tinha de fazer lá foi feito. A minha parte já foi feita, né? Aí eles ficam então a encargo de terminar as filmagens, depois dar um tratamento no filme. Isso daí leva em torno de 6 meses a 1 ano. E às vezes até mais. Tem obras minhas mesmo que ainda estão engavetadas. Isso há 2, 3 anos. Já foi começado, gravado, mas... Já foi totalmente gravado, só que tem a questão investimento, né? Que eu até é algo que eu reforço, né? Para investirem no cinema nacional. É um cinema de grande qualidade. É um cinema que conta a nossa própria história, né? Então, ainda falta muita gente investir no cinema nacional. Né? Muita gente diz que não gosta do cinema nacional, mas não sabe bem o porquê, né? Já que está contando nossa história. Foi desse jeito em todas as obras que eu fiz. E todas as obras que eu fiz, modéstia à parte, eu creio que de certa forma, são assistíveis. Dá para se assistir e dá para se tirar alguma conclusão ou não. Né? Mas a maioria delas chegaram não só a receber reconhecimento e elogio, mas inclusive uma boa parte até prêmios. Então acho que você está sendo até um pouco... Não, porque a gente também tem obras que nós fazemos que nós chamamos de obras fechadas, obras mais para o público nosso mesmo. Né? Então é mais a título de festivais. Né? Então que nós chamamos de... É uma circulação mais interna. É o cinema independente. Né? Então a circulação é mais interna. Então é uma coisa criada mais para artistas, para pessoal do lado do intelectual. Que não cai no circuito comercial. Exato. Normalmente não cai no circuito comercial. Dentre os que eu já fiz, eu me recordo de um que a gente fez aqui, que foi o Carro Rei, que eu fiz junto com o Matheus Nastergalho, aqui em Caruaru, e a diretora era Renata Belo Pinheiro. E então esse daí passou mais em circuito fechado, né? Hoje ele está disponível na Google Play, né? Então você vê que até a plataforma é uma plataforma até um pouco difícil, digamos assim, de ser acessada, né? Por conta disso, porque então são os cinemas, os filmes independentes que são criados mais para o público artístico, né, crítico, né, os intelectuais que são fãs de cinema. Então pode-se aguardar, talvez daqui a mais 1 ano, 2 anos, e isso aí já esteja caindo no circuito comercial. E acho que também é só até onde você pode chegar, né? A história é baseada em fatos reais. É um pouco fatos reais e um pouco ficção. Né? Mas é muito contundente, é um filme muito forte, né? E muito bonito ao mesmo tempo, e doloroso, né? Como se fosse uma navalha, né? Então alguns vão se surpreender, na verdade, com esse filme, mas eu creio que vocês vão adorar, vão gostar muito, muito mesmo. E o seu personagem, pode dizer se é o personagem que dessa vez é mocinho ou é vilão? Ou se é bem humorado ou é mais triste? Rapaz, o meu personagem ele é uma incógnita, né? Ele chega a ser uma grande interrogação.
né? Então é bom dele até em si. manter. Ele em si, então ele é uma grande interrogação. Aí vamos ver eu quero que vocês próprios tomem a conclusão de vocês. Você teve a oportunidade de viajar várias vezes para lá para baixo, para o sul. Não sei se chegou aí para o sul, mas pelo menos para o sudeste sim. Inclusive morar, né, por vários períodos, enquanto tinha um contrato um pouco mais longo, com a Globo, por exemplo, entre outros. Mas foi a primeira vez que foi para aquelas bandas de lá? Belém foi a primeira vez. Como foi sua experiência assim, em relação à cidade? Rapaz, é uma coisa fora do comum. A própria é uma coisa fora do comum, é a cultura pulsante. Eu confesso, eu senti inveja, mas a inveja é boa, de ter a cultura ali nas mãos. Tem o mercado Ver o Peso, que é por onde acontece a maioria das atrações, né, por assim dizer. Então, todos os dias você chega lá e tem uma determinada atração, ou música, ou teatro, sempre tem uma movimentação durante todos os dias da semana. E isso eu acho incrível, né, para a demonstração, o quanto eles demonstram gostarem da cultura deles e divulgar a cultura deles para quem lá chega. Eu acho isso emocionante, eu acho fora do comum. Que tem muito a ver com a dança e inclusive os povos tradicionais e a cultura tradicional, isso. Que também envolve os bois. Envolve cultura indígena, né? Então eles são povoados, né? São pessoas que são descendentes de índios também, tem muitos lá, né? Então é uma cultura muito vasta, muito forte, muito bonita. Envolve tudo, um todo, né? Carimbó, guitarradas, aquele funk melody, são tantos ritmos, é uma gama de coisas, de cultura para se ver, um colorido nas roupas, né? Eu trouxe umas camisas de lá, tudo, né? Algumas coisas que eles me presentearam lá, e eu achei fantástico, e esse amor que eles têm quando a gente chega lá. Então eles pregam, eles mostram pra gente o quanto eles gostam da cultura deles, né? 24 horas aquela cultura está pulsando ali, né? Isso daí eu acho que é fundamental para qualquer local no mundo. A tua cidade, o teu estado, ele tem que demonstrar o que ele tem a oferecer para os turistas lá fora. Não adianta nada você oferecer a mesma coisa que os outros estão oferecendo, né? Então eu saio daqui de Caruaru. Quando eu saí daqui para ir para lá, eu queria ver a cultura deles, eu queria saber o que é que eles têm de diferente que eu não tenho. É isso que faz esse jogo tão bonito entre os estados, entre os povos, as nações, é a troca de cultura. E eu fico triste quando a gente começa a perder essa identidade, começa a se perder e começamos a fazer parte como um todo, como se fôssemos clonados, como se tivesse que ser todo mundo robozinho, todo mundo igual a todo mundo. Não, você tem que ter o seu diferencial. Eu quero aproveitar essa palavra dele, porque eu vou puxar para o campo religioso, que isso para mim é uma marca, ficou histórica inclusive. Tem um grupo no segmento evangélico que hoje não existe mais. Ele foi muito forte, cresceu muito nos anos 80, 90, daí em diante, como muitos grupos que começaram no passado, depois se desmancha. O líder dele hoje está nos Estados Unidos, mas há uns 2 anos atrás, quando a gente fez um encontro aqui, ele até mandou um vídeo, porque ele faz parte dessa história da igreja evangélica, ou de parte da igreja evangélica, que trabalha com evangelização criativa, né, que usa música, as artes, para transmitir o evangelho. Então tem um segmento da igreja que não incentiva isso, acha que isso é pecado. E aí há outro segmento, não, que acha até, que acredita que o pai da arte, né, que ele é o pai da arte, e que por isso você pode exercer tranquilamente. Aí o Nelson, ele conta que saiu com um grupo evangélico, um conjunto aqui do Brasil, para outro país aí, eu não lembro, um país da Europa. E quando chegou lá, quando foi se apresentar, aí o pessoal disse, olha, é isso que vocês cantam lá?
foi a Europa mesmo. Aí eles disseram, né, cantando os cânticos, né, que chama de corinho, os cânticos, as músicas, os hinos. Aí ele disse, não, mas isso é os hinos que a gente canta aqui, né, o hino americanizado ou o hino europeu, né, que é a cultura europeia de quem colonizou as igrejas evangélicas aqui. Aí disse, o que é que vocês queriam ouvir? Ele disse, não, a gente queria ouvir a música de Deus, mas no ritmo da terra de vocês. O sambinha, o xote, o chachado, né, a bossa. Por quê? Você adorar e cultuar a Deus com os ritmos de sua terra. Em Angola, porque eles fizeram uma espécie de turnê, aí encontrava, né, o pessoal usando os tambores e os ritmos típicos de lá para louvar e adorar a Deus. E o pessoal questionava isso, como é que vocês estão na terra onde pulsa o samba, né, ou mesmo que fosse aqui no Nordeste o frevo e outros ritmos, como você viu lá em Belém, e vocês não usam essa música e essa cultura tão rica, né, tão criativa, tão alegre, para expressar louvor e adoração a Deus. Aí fica aí essa reflexão também, que é uma reflexão antiga, né, e a igreja, infelizmente, também se perde muito nisso, né, de querer só repetir o que vem da cultura da Europa, né, da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, e perdendo de valorizar a arte e a cultura local, até como instrumento de louvor a Deus. Uma curiosidade, quando vocês saem e se encontram, né, que são artistas de vários estados, de vários locais, e vão para uma cidade dessa, que é basicamente como uma invasão, né, ou uma ocupação, chega um povo estranho, né, com linguajar, com sotaque estranho, com costumes estranhos, e todo o pessoal fica de olho assim, né, porque não sei se vocês ficam hospedados na cidade mesmo, ou se ficam num local um pouco mais afastado. Como é essa relação? É sempre reservado. Mas aí chega o momento de ir no mercado, de fazer um passeio, Como é essa sensação? Rapaz, eles interagem de uma forma bem interessante. Eu não sei se é o nosso tipo de trabalho, mas a gente é sensível, entender como é, a determinadas coisas. Diferente de... Não é querendo ser o ser humano anormal, mas a gente passa a ser, porque a gente lida muito com as emoções das pessoas. Então eles nos acham muito acessíveis. Por exemplo, a gente foi lá no Ver o Peso, teve um dia, a gente disse, vamos bora dar uma olhada no pôr do sol. E a gente chegou lá e ficou olhando o pôr do sol, ali o sol sumindo, aí tinha uma banda tocando, lá próximo no barzinho, e a gente começou a dançar. Simplesmente a gente começou a dançar. Que a gente não liga onde a gente está, a gente não tem essa coisa de... Então a gente começou a dançar, e isso atraiu um grupo de senhoras que estavam lá do outro lado. E elas viram a gente viu dançando, os artistas, né? Mas até então não sabia, só sabia o seguinte, que era essa turma é diferente, porque eles estão dançando. Quem é de lá já está acostumado, então está sentadinho, escutando, né? Quando termina a música, aplaude. A gente não, estava dançando carimbó, testando. E tem uma amiga nossa, uma atriz, Nena Inoir, e ela é uma figuraça. Então ela fez questão, ela foi lá no meio, meninas, vamos para cá, juntem-se a nós. E entrosou, e quando as pessoas estavam todo um gramado tomado por pessoas, graças a Nena e graças a gente, que a gente estava dançando e puxava as pessoas para dançar, e foi uma grande festa. E eles acham isso muito diferente, né? Então a gente é muito receptivo também. A gente, quando vai lá para fora, a gente faz questão de, com a alma assim, desarmada, para poder receber novos fluidos, para a gente poder continuar seguindo o trabalho da gente. O orgulho, a vaidade, né? Não cabe muito, não cabe muito na nossa área, não. Até tem muito. O trabalho onde lida justamente com isso, com imagem. O estrelismo. Então surge, tem muito. Eu tenho muitos amiguinhos assim que se perdem, sabe, por conta disso. Porque se perde, é você se perder, né? Mas pelo menos a turma de que eu me cerco, de que eu me rodeio, eu observo logo antes. Eu fico olhando para saber de quem vai se aproximar, de quem eu posso me aproximar, quem tem, vamos dizer, um pino parecido com o meu, um timbre parecido com o meu, que possa soar legal. Aí eu me aproximo, aí eu começo a me entrosar, puxar a conversa, e dali sai. Foi um tempo que para mim foi curto.
Para mim foi curto. Agora em Belém do Pará. E a gente estava conversando hoje é aniversário de Pablo, um argentino, né, que a gente fez amizade, eram 3 argentinos, tinha ele, Martina e o Maurício Picchio. Aí, 3 argentinos, e a gente fez amizade como se a gente sempre morassem aqui em Caruaru, um vivesse no quintal do outro, brincando, né? Então isso eu acho incrível, né? Nós somos então pessoas que conseguimos assim nos doar desse jeito. E eu não sei se não sei se é bom, eu acho que é bom, eu acho que é maravilhoso, né? Assim as pessoas olham para mim e sentem confiança, sentem assim, não, eu posso chegar perto dele, né? E isso eu faço questão só de distribuir, só de soltar, eu só deixo ir hoje em dia, né? E usufruo muito disso, né? Agora o que é ruim é a saudade, dói demais. E hoje, aniversário do Pablo, desculpa que eu saí quase que eu me perdia. Aniversário do Pablo, o Pablo telefonou, mandou uma mensagem para mim, que está ali para todos nós, e terminou chorando. Ele disse, bicho, eu ainda estou chorando da dor da saudade que está sendo esse desligamento da gente. Né? Foi tão boa. É muito curto, mas é muito intenso, Paulinho. É muito curto, mas é muito intenso, muito intenso. Os envolvimentos que a gente tem, que são envolvimentos emocionais. A gente joga cabeça, joga sentimento para fora. Então é tudo criado ali, e é criado na hora. Então eu te conhecer hoje, e hoje mesmo eu já ter que transformar uma amizade de anos. Até porque os personagens muitas vezes vão trabalhar isso. Aí, se não tiver essa energia, né, e a gente então se une de uma forma, e da mesma forma tem essa ruptura, que é muito dolorosa, que do nada, aí começa, fulano já está voltando para a terra dele, eu já voltei para cá, eles ficaram lá, e eles ficavam todos os dias, né, tá aqui minha esposa, eles me mandam mensagens, falam comigo, tudo, né? E isso o pessoal de Belém do Pará também, maravilhosos, né? Então a gente consegue fazer uma irmandade que é diferente. E aonde a gente se encontra, é como se voltasse tudo de novo, como se a gente nunca tivesse se afastado um só segundo, né? É isso que eu acho bonito na arte, né? É desse jeito que eu vivencio a arte. Há quem vivencie ela só pelo prazer de ganhar dinheiro, de ganhar fama. Eu não, é pelo prazer de ganhar amigos. Vem aí ano novo, mesmo que você não possa revelar tudo, mas fora isso, tem mais algum trabalho novo, alguma coisa já encaminhada? Ou você vai ficar mais por aqui mesmo? Não, eu tô aproveitando, né, com a família, vou passar Natal, final de ano com eles, mas em janeiro... Já volta a viajar? Em janeiro eu já volto a viajar, volto a ir para o Rio, tem um projeto lá novo, que eu creio que eu vou fazer parte, né? Eu fui convidado para fazer parte. Então, eu creio que eu estou voltando à minha casa antiga, a Rede Globo, né? Em janeiro. Olha aí, mais uma novidade aí para a gente. A gente falou em Belém, lembrou Natal, lembra Belém Jesus Cristo. Eu estou lembrando da Paixão de Cristo. Você em algum momento já teve vontade ou já se viu encenando esse espetáculo, fazendo parte do elenco? Agora me pegou. Não, nunca. É um negócio louco. Mas já foi assistir? Já assisti algumas vezes. Assisti até com minhas filhas, tudo. Mas nunca quis fazer parte, cara. E é uma coisa incrível, né? Para um ator dizer isso. Né? Sim, nunca, porque inclusive muitos de fora querem vir para cá, né? Pronto, você não disse que queria tirar uma coisa inédita? Você está tirando agora, juro por Deus. Eu nunca... eu era tão... Não é que eu sou religioso, eu não vivo em igreja, nem nada, sabe? Eu tenho um segmento em mim, eu sou uma pessoa espiritualista, né? Não sou espírita, nem... Eu sou espiritualista. Se o cara me chamar, vamos para a igreja católica hoje, eu digo, vamos embora. Aí diz, amanhã vamos para a evangélica, eu digo, vamos, estamos lá. Olha, tem um terreiro ali, eu digo, opa, já estou lá batendo bomba. Né? Então eu não tenho essa, né? Mas eu sempre vi dia 24 para o dia 25 de dezembro, agora. Véspera de Natal. Eu faço mais questão de ficar em casa, tá aí minha esposa, que convive comigo há 30 anos e sabe disso. Eu faço mais questão de ficar em casa, quietinho,
ninguém me chame para canto nenhum, pelo amor de Deus, que é para eu ficar refletindo sobre as coisas erradas e certas que fiz no decorrer Eu do gosto de ano. fazer esse dia 31. Não, já dia 31 não, dia Aí 31 você solta, eu digo libera. solta, porque já chegou um novo ano, então eu quero começar do zero agora. Ver se começo certo, mas eu digo, deixa eu começar do zero, para eu não ficar me preocupando já com a entrada. Aí eu faço isso do dia 24 para o dia 25. E com relação à Semana Santa, eu sempre vi a Semana Santa, porque eu sempre tive grandes pessoas religiosas ao meu lado, né, que era meu pai, minha mãe, e eles tinham aquela coisa, na sexta-feira não pode pentear o cabelo, não pode dar banho, não pode lavar cavalo, não pode comer carne, e tinha jejum, e jejuavam. Eu tinha uma madrinha minha que jejuava, né, da sexta, passava toda sexta sem se alimentar, só ia se alimentar no sábado, né? Então eu tive toda uma gama disso daí, próximo a mim, e eram pessoas que eu via tão fervorosas. Elas, quando falavam, algumas delas, quando falavam em Padre Cícero, a lágrima descia pelo olho e eu sentia aquela dor real no peito. Agora, aquela dor, não dor que fosse para matar, mas aquela dor de emoção, de se comover mesmo com isso daí. Então eu achava que era uma coisa tão sacrossanta que eu nunca deveria tocar nesse lado. Mesmo eu aos 17, mesmo transgredindo várias leis, por assim dizer, né, entrando em teatro, jovem, mas ele nunca me passou pela cabeça atuar naquele dia, porque para mim aquele dia era dia sagrado, então eu não poderia atuar enquanto Semana Santa. Tá, isso é o Adélio falando, o Adélio enquanto pessoa, enquanto ser humano, Mas como você é profissional, e de onde você falou aí a sua história, criança, adolescente, crescendo, a família, você era um Adélio. Hoje você é outro, até porque você hoje é um profissional já consolidado, inclusive registrado, né, com DRT e tudo direitinho. Então, claro, se houver uma proposta para um filme que conte a história de Jesus, lógico, ou para encenar o espetáculo, é diferente, porque você está sendo convidado, lógico, e é o lado profissional que vai florescer, né? Exato, eu estou falando de como era o sentimento, o sentimento até eu chegar aqui, né? Até descobrir que existem N formas de você prestigiar essas pessoas grandes, e a forma de se prestigiar Jesus, né, que foi um grande profeta, né, um grande homem, né, um Deus, por assim dizer, né, e a forma e a época de se homenagear a ele é justamente nessas encenações, através dessas encenações. Relembrando a história. Relembrar essa história. O ambiente realmente também é exato, o ambiente é muito propício. Maior teatro é uma época que você se emociona muito fácil com isso, né? E isso é bom. Tem esse outro isso aspecto. É bom. Eu acho que se Deus não existisse, ele tinha que ser criado de alguma forma, tinha que ser escrito, que era para esse cara segurar o homem e dizer: ei, tem alguém maior do que tu aqui, velho. Porque o homem é desmedido. Ele não tem habilidade própria. Quando se diz livre-arbítrio, ele acha que é tudo. Não, tá tudo certo. O que eu falar, a besteira que eu falar, se eu matar alguém, se eu esquartejar alguém, tá tudo certo. Não, não é por aí. Não é por aí. Então eu acho que é para isso que foi criada a palavra Deus, pelo menos para isso. Ei, segura, tem cara maior do que tu. Nessas possibilidades aí de atuação profissional, você já experimentou algumas outras coisas, como por exemplo cantar. E eu sei que você gosta de cantar. Gosto. Já se vê também numa possibilidade dessa, né, de atuar cantando, de fazer algo assim, um trabalho mais musical? Tomara. Eu já fiz algo que permeou por esse lado, mas não era bem um musical. Eu sou louco para me engajar no musical. Surgiu a oportunidade, eu já fiz alguns testes, mas também não eram testes para personagens onde eu me encaixasse. Eu fiz porque se tratava de um musical, e musical eu nunca fiz. Então eu queria fazer um musical. Um monólogo talvez que tivesse, monólogo, né, também pronto. Que é uma atuação no teatro. Duas coisas que eu creio que fica a dever
na minha carreira é justamente há uma cena, né, monólogo. do Luiz Gonzaga que você sempre fez, mas ainda não é o espetáculo focado. Não é. Não é, basta ser que é pequena a cena. Eu faço ela e eu tento fazer ela o jamais mínimo curta para possível. ficar objetivo. Para ficar objetivo e para não ter que... Eu costumo dizer que essa cena, encenação que eu faço dura o quê? 10, 15 minutos. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou meu baião. Eu mereci minha coroa de rei, essa sempre eu rei, foi a minha obrigação. Meu nome é Luiz Gonzaga de Nascimento. Eu nasci em 3 de 12 de 1912, num sítio chamado Caiçara, lá no final de Arthur, no estado. Filho de Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus. Com meu pai, aprendi o ofício da sanfona. Desde pequenininho eu via ele consertando aqueles 8 baixos que chega da rua. E ficava por ali coreando, sabe, seu? É só para dar um toque, para que você vá lá e diga, peraí, eu quero ver se é verdade o que ele disse. Então você vai e se senta e começa assistindo. O velhão, o Luiz Gonzaga de novo, e começa. É só para trazer inspiração às pessoas para procurarem o Gonzaga de verdade, né? Na verdade, é dessa forma que eu uso. Mas é isso. E o seu lado bem-humorado, né? Porque você tem bom humor também, está sempre criando, inclusive, piadas de várias situações no momento, você improvisa ou traz essas piadas, então é um lado também que você gosta de explorar. Mesmo não sendo algo forte, mas você também faz imitações. E seria capaz de imitar uma situação, outra situação? Rapaz. E a gente pudesse fazer agora, inclusive. Eita, rapaz, quem era que eu costumo... Eu imitava muito. É porque a maioria das minhas imitações, que eu gostava de fazer, na verdade, era mais cantando. Né? Então eu gostava de Aguinaldo Timóteo. Oh, meu Deus, olha que pretensão. O cara tem um vozeirão. Meu amor, quando me beijas, sinto o mundo revirar. Vejo o céu aqui na terra e a terra no ar. Então é por aí, sabe? Então eu gostava mais de ter essa onda com a voz cantando. Pela convivência com o Xambinho, porque o Xambinho já tem um jeito assim meio diferente. Xambinho é um menino, ele tem aquela alegria. E continua do mesmo jeito, viu? É uma alegria ele na entrega do troféu. Eu costumo dizer que ele tem uma alegria contida, né? Que é aquela alegria que quando vai ele segura. Eu me solto, né? Não, ele fala todas assim. Olha, Adélio, olha, não sei o que. Ele é assim, ele é travado, ele fica travando. Agora não é nada. Bonita. É porque ele, agora sim, depois de muita... Vai se soltando mais. Ele tem a língua presa. Então ele falava Vitório. Para ele poder fazer o Gonzaga, ele teve que passar pela fonoaudióloga, que era a mãe de Breno Silveira. Aí ela foi quem cuidou dele. Do cinema e essas histórias que ficam. Aí Breno até disse, Adélio, tu tem paciência? Pronto, eu fui escolhido para fazer o Gonzaga em 2010, não foi, nego? 2010. A gente terminou, foi filmar quando? 2012. Então foram 2 anos que ele passou com a mãe de Breno, e ele ficou morando no Rio, Breno sustentando tudo. E ele engordando, a vida dele. 2 anos engordando. E eu aqui 2 anos engordando, e ele mantendo, sabe, a gente dois, para poder fazer esse trabalho. E o Xambinho, então, tendo aulas para poder... E pode olhar aqui, de vez em quando, você, se escutar direitinho no filme, você vê algumas coisas. Ela falou gaguejando, você seria capaz de imaginar como seria Luiz Gonzaga mais gago? Ou não ficar o mesmo Luiz Gonzaga?
Meu nome é Luiz Gonzaga Nascimento. Eu fiquei sabendo. Veragem, Eu fiquei sabendo. Ele deve estar se contorcendo lá. Né? Eu fiquei sabendo que você também imita outro que já partiu, que é o Chico Anísio. Não, o Chico Anísio era quem imitava o Gonzaga. Chico Anísio era quem imitava o Gonzaga. Mas você faz o Chico Anísio imitando o Gonzaga? Não, como é isso? Não, é o seguinte, é porque seu Pantaleão, ele imitava o Gonzaga no sentido seguinte. Chico Anísio era muito safo. Então ele não queria colocar o personagem direcionado. A cadeirinha de balanço. Aí, não, a mentirada, aquele negócio de contar a história. É mentira, Teto? Era verdade. Ainda tinha a mulher que apoiava ele nas mentiras. E tinha essa puxadinha da voz que é de Gonzaga. A voz era toda montada na de Gonzaga. A questão de contar histórias tinha a ver com o Gonzaga, que o Gonzaga os então, exageros. Era só exagerando tudo. O Gonzaga ele tem uma música fantástica que é, para mim, Vida de Viajante, que poucas pessoas se tocam nela. Ele tem um trecho nela, de agora em diante todo mundo vai querer escutar por causa disso. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. Ele diz, eu mesmo não. Você nunca vai me conhecer. Ele mostra que vocês estão vendo. Na letra dele ele diz, mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração. Lá, que você vai sentir saudade dele. Independente de tudo. Ele queria mostrar para você o homem artista. Agora o homem pessoa não. O homem pessoa era com ele, era a vida dele. Eu acho que foi o único cara, um dos poucos caras que fez isso com a música. Fez questão de colocar isso na música. Tá, mas eu quero aproveitar que ele disse que consegue mostrar, né, publicamente o sorriso, a alegria, o jeitão dele, mas mostrar a si próprio não, para pedir que dessa vez você diga quem é você. Eu já começo com o sentido seguinte, porque quando a pessoa tem que se autodefinir, ele tem que olhar os três lados primeiro. Existe quem as pessoas pensam que eu sou, como elas me veem, tem quem eu realmente sou e tem quem eu acho que eu sou. Que nem sempre é o que eu sou, mas eu acho que sou assim. Então vamos dizer, pelo achismo, né, eu sou Adélio Lima, nasci em 2/1 de 1972, capricorniano, meio introspectivo igual a todo capricorniano, muito ligado a coisas da antiguidade como tal, né? Eu não me ligo muito em signo, por incrível que pareça, apesar de eu estar falando em signo, mas eu estou falando, eu creio que dá para vocês entenderem, eu estou falando mais de uma característica pessoal, né, minha, que é interligada a esse signo. Deixa eu ver... Nunca fui uma criança nem feliz nem triste, mas sempre fui uma criança solitária, filho único. Aos 4 para 5 anos de idade, descobri, sem querer, minha vontade de interpretar por conta que eu me via sozinho na área de minha avó. Minha mãe tinha tomado café e estava assistindo a sua novela junto com minha avó, e eu ficava por ali imitando o Durango Kid, imitando o Joe Wayne, né? Os artistas da época, né, de faroeste, e eu acho que por ali eu comecei permeando pelo caminho da arte, mesmo sem saber, ainda muito jovem. Tive diversos primos, onde a gente sempre que se reunia era muito bom, então a família era uma família grande, né? Na época minha mãe era separada do meu pai, mas quando eu completo 11 anos de idade, aí ela voltou a conviver com meu pai, então ali eu me senti mais completo, porque eu sempre admirei aquele cara, né? Para mim ele era acima do normal, além do normal, e ainda o é. Ele ainda faz coisas incríveis, apesar de já ter falecido há anos. Aqui e ali ele faz parte de minha vida, por incrível que pareça. Eu homenageei ele em Gonzaga. Agora estou convivendo com minha mãe. Minha mãe já não é mais nenhuma jovenzinha, né? Está com 82 anos.
Então eu estou tendo o privilégio agora de ser praticamente pai também dela. E é isso. E eu tô com medo de viajar, tu acredita? De ir e voltar e não encontrar mais ela. Mas eu fico me segurando, sabe? Pode perguntar a ela, eu não deixo. Ela tá vendo isso agora. Esse doidinho tem o dom de puxar, sabe? Mas eu, desde Belém que eu tava me segurando desse jeito. Ai, eu achava que, eu em Belém, eu achava que quando eu chegasse aqui eu não ia encontrar ela. Mas tá assim. E vou viajar e não sei como é. Tu acredita que eu dei graças a Deus a algo ter dado errado? Porque tinha um projeto para eu ficar no Rio de Janeiro por 8 meses, não foi nem. Era mais 4 meses para um outro filme ou uma série. Só que esse daí aí deu errado por enquanto. Não é que deu errado, é que vão segurar, a produção vai segurar para poder jogar mais para frente. Aí eu digo, eita, que bom, porque pelo menos eu vou demorar pouco. Aí venho para casa, aí dá tempo para ver ela, para organizar tudo e tal. E se tiver que voltar para lá, eu já volto mais tranquilo. Entendeu? Mas é assim, está sendo assim minha vida. Sim, Nédio, você disse que fazia coisas e ainda hoje faz, né? Mesmo que fisicamente não esteja presente. Então, meu amigo, eu também já perdi tanto o pai como a mãe e a gente sente muito forte a presença deles o tempo todo com a gente. Então, siga o seu caminho e permaneça entregando, né? Nas mãos de Deus essas decisões e certamente Ele vai fazer o melhor, tanto para ela como para você. É verdade. Dias de Oliveira. Esse nome é o nome de alguém que a gente até no começo desse papo disse que você conheceu, né? O que é que você traz na memória dessa figura? De Lambreta é o dinamismo dele. Ele, para mim, o grande político da cidade de Caruaru, me perdoem os grandes baluartes de Caruaru, mas se chamou Lambreta. Sempre vai ser o Lambreta. O Lambreta, ele tinha um lado humano que aflorava muito mais forte do que o lado político. Era uma coisa fora do comum. Eu trabalhei com ele, eu trabalhava no setor de asfalto, na época eu peão de asfalto, e ele chegava lá, eu me recordo, assim, no outro dia seria o primeiro dia do mês de junho, onde ia começar o São João, e ele ia lá na cimenteira Chico Mendes, chegava lá e dizia, meninos, quantos tem aí que pode trabalhar comigo? Aí eu, opa, e a gente descia e dizia, olha, vocês não pedem nada não. E a gente começava, eu tinha que ir para casa de 5 da tarde, só que eu não ia mais. Então eu já descia com ele, chegava ali na churrascaria de Heleno, em frente ao INSS, eu creio que é de Heleno, em frente ao INSS, a gente jantava e já ia ficando. Isso amanhecia o dia, no outro dia, para a gente tirar toda a metralha, tudo. Quando era no outro dia, ele se reunia com a gente lá em Heleno de novo e saía pagando a cada um assim. E eu ficava olhando assim, cara, o jeito dele, era o jeito dele. Ele tinha um jeito envolvente. Há histórias, né, e eu creio que pelo jeito dele, ele era de fazer isso mesmo, que ele tirava o botijão da própria casa dele e chegava e entregava para as pessoas. Eu não vi ele tirar botijão, mas eu vi ele dar dinheiro a pessoas, mesmo sem estar trabalhando lá com a gente. Ele, um determinado dia que estava lá em Heleno, pagando a gente, ia passando uma senhorinha, aí olhou para ele com aquele olhar, a gente saca, aquele olhar como que diz, me ajuda. Só que eu não tenho coragem de falar com a boca, então ela olhou para ele, a cabeça e disse, olha, vem cá, toma. Aí deu um trocado a ela e ela foi embora. E eu ficava olhando aquele dali. Então eu fui acostumado, eu vivi alguns momentos assim da vida dele, porque eu era peão. E ele sempre precisava da gente, então a gente sempre estava disponível para a área dele. Ele trabalhava na área de calçamento, ele trabalhava muito com calçamento, e a gente, quando não tinha óleo lá na cimenteira Chico Mendes, então a gente subia e ia lá para a pedreira
para recolher pedras de paralelepípedo, trava-língua, Saiu. um trava-língua, e pó de pedra, areia, então a gente levava para os setores onde ele estava lá fazendo calçamento, e era um cara ativo, ele estava onde as obras estavam acontecendo, ele estava por ali, estava fiscalizando, estava mexendo de alguma forma, ele fazia acontecer, né? Ele fazia acontecer. É um fato muito triste, a gente saber que não tem mais uma pessoa assim próxima a gente, né? Mas eu sei lá, eu ainda tenho fé em Deus de que muitos outros lambretas vão existir no mundo. Muito bem. E esse ambiente aqui, inclusive, né, mexe muito com a memória da gente em relação a fatos políticos. Estamos chegando já na reta final do programa de hoje, onde você, caso ainda não esteja inscrito no canal, aproveite e se inscreve, deixa o seu like. Isso tudo ajuda, né, o canal a se movimentar. Deixa a sua mensagem, deixa um comentário, não só para o Adélio ou sobre o programa, mas também se você quiser sugerir, né, algum convidado que possa estar aqui conosco. E você acompanha esse programa, não só ele inteiro, no canal do YouTube, os cortes saem no Facebook, no Thread, no antigo Twitter, no Instagram, em diversas redes, no TikTok, os destaques do programa, e ele inteiro também nas redes de podcast, como o Spotify. A gente faz esse programa aqui nesse ambiente muito agradável, que é o Lambreta Bistrô e Café. Caso você ainda não conheça, venha conhecer, né, que vale a pena. E, Adélio, a gente vai, nessa reta final, conversar um pouquinho sobre pequenas frases, ou até mesmo uma palavra, de acordo com o que eu vou lhe perguntar, se você achar que uma palavra só resolve, então pequenas frases, mas você fique à vontade até, se tiver de se prolongar, fique à vontade em relação a isso. A gente tem trazido coisas, pessoas e sentimentos, né? Coisas ou lugares, pessoas e sentimentos. Por exemplo, algo, né, ou algum lugar que você detesta, ou se for lugar que você jamais voltaria ou não gostaria de ir, ou uma coisa assim que você não gosta. Deixa eu ver, local onde eu não gostaria de ir. Eu vou em cemitério a poço. Normalmente eu não gosto de visitar cemitério, mesmo que tenham entes queridos. Eu acho que lá não está a alma daquela pessoa, não está aquela pessoa que eu quero. Então eu não gosto de ir em cemitério. Eu não gosto, mesmo para estar tentando me relembrar das pessoas, eu gosto de me relembrar delas em casa, num canto onde elas se sentavam, feito meu pai. Meu pai tinha um determinado canto, uma determinada posição, onde ele lia seus livros, né? Então eu acho muito triste ir visitar ele em um cemitério. E não sei se é egoísmo, não. Também tem que dividir ele com meio mundo de gente que vai estar do lado aqui, sabe? Aí pode ser um pouquinho de ciúme. O oposto disso, uma coisa ou um lugar que você ama muito, ou que até mesmo que seja um lugar que você ainda não conheceu, mas gostaria muito de ir, já porque você projeta que é algo... Rapaz, que eu gosto muito mesmo, é sempre minha casa. É minha casa. Eu gosto muito de estar lá. Se eu pudesse, eu não saía para canto nenhum. Se eu tiver... pense num cabra que, se fosse rico, era preguiçoso, era eu. Porque eu não tirava o pé do canto para coisa nenhuma. Sabe, se eu pudesse. Do quintal passado, da sala? Na sala. O meu sofá, ele já tem um formatozinho do meu corpo lá. Assim, eu gosto de ficar aqui, ligo minha televisão e me deixe lá, pelo amor de Deus. Não adianta conversar de um lado do outro. Ela sabe muito bem disso. Às vezes ela diz, Adélio, isso. Eu digo, Aí, quando menos pensa, ela já tomou banho e já trocou de roupa. Bora. Aí eu... Oxi, tu não falou agora que tu ia comigo? Eu? Sim, aí eu digo, então tá certo. Aí é que eu vou me ajeitar para poder sair. Mas se eu pudesse, eu não saía nunca. E não é por nada, é porque eu me sinto tão eu acho que esse meu trabalho solitário, que o trabalho de ator é um trabalho solitário, a gente é um trabalho solitário,
Na verdade, todo ator, ele é triste, ele é melancólico por si só, porque ele é introspectivo. O personagem, primeiro, ele vem para nós, a gente canaliza ele todinho dentro da gente, depois que a gente destrincha ele todinho, aí começa a tirar filepas do couro, assim, como se estivéssemos arrancando um pedaço das costas da gente, tiras de couro, para a gente poder jogar o melhor possível, para que as pessoas digam, tá, esse cara eu estou vendo que ele está interpretando. Né? Então, o trabalho do verdadeiro ator é isso. O então, Nelson até uma vez até definiu o ator de uma forma interessante, que ele disse que o ator é um grande mentiroso, né? Um grande fingidor. Ao ponto, ele mente tanto, ao ponto de, quando você estava caracterizado, por exemplo, seja do personagem lá do Um Contra Todos, né? O professor. O grande contrabandista, né? Um grande bandido, ou quando você estava com o Gonzaga, quando a gente olhar, não vê o Adélio mais. Você já vê ali a própria pessoa. Pronto, aí é quando a gente atinge. E quer ver, sabe qual é o cume? Quando eu fiz o Gonzaga, eu não entendia isso. Vim entender quando eu conheci Matheus Nastergalli, que ele me explicou. Aí eu digo, que massa, cara. Uma coisa que me incomodava, que vocês não sabiam, aonde eu chegava, todos vocês, ou a maioria, me chamavam de Gonzaga, de Luiz, de Gonzagão, de não sei o que lá. Isso me incomodava. Só que eu não deixava transparecer, é lógico. Né? Mas me incomodava, porque eu queria que aparecesse o nome Adélio Lima. Só que o Matheus Nastergalli chegou perto de mim, ele, cara, é sábio demais, ele é muito consciente no sentido de ser ator, do que é ser ator. E ele disse o seguinte, ele disse, Adélio, o personagem da gente só dá certo quando chamam a gente pelo nome dele. Ele disse, aonde eu vou, eu sou conhecido por João Grilo. Eu não sou mais Matheus Nastergalli, né? Então pronto, então deu certo o Gonzaga, deu certo o Sabiá, que várias pessoas me chamam de Sabiá por aí. O professor talvez não tenha dado tão certo, porque foi pela Fox, e agora é que está pela Globoplay. Mas quem assiste também e me vê aqui ali tem uma postagem. Inclusive, mais aqui no Brasil mesmo, apesar de ter tido grande audiência, tanto é que teve continuidade, mas a massa mesmo do povo não teve acesso. Aí, aqui e ali eu recebo uma mensagem, professor, tal. Aí eu digo, que massa. Então, quando a gente consegue ser reconhecido pelo nome do personagem, joia, a gente atingiu. Qual o seu sentimento, principalmente quando você está fora, quando vem à sua mente, a sua imagem, Caruaru? Rapaz, Caruaru é como se, sei lá, é como se, quando eu vejo Caruaru, eu tenho a minha visão, a visão maior que eu tenho de Caruaru, é quando eu vou chegando nela. Quando eu vou chegando assim, próximo, vai dando aquela alegria, que é uma alegria assim, que chega a doer, assim, dentro do coração, sei lá. É como se fosse se abrindo, à noite assim, a gente vê a luzinha do morro, se é de dia. Exato, não tem como você... Logo que vive, Caruaru é aqui, ela é escondida aqui entre as montanhas, ela vive em um buraco. Então quando você vai descobrindo, é como se você fosse descobrindo ela de cima para baixo, e ao mesmo tempo você chega a subir assim, junto com ela no Monte Bom Jesus. Cara, bate uma alegria tão grande, como se eu fosse dono dessa cidade, como se essa cidade nunca tivesse saído de mim. É como se eu posso passar 1000 anos lá fora, quando eu chego é como se eu não tivesse saído de casa, é como se eu não tivesse saído de casa. E eu tenho muito amor por minha cidade, pela forma que ela me acolhe, pela forma que ela me acolheu, pela forma que as pessoas me acolhem, o jeito que elas me respeitam e me consideram, entendeu como é? Eu tenho muito apreço pelo povo de Caruaru, principalmente o povão mesmo, que é para quem eu trabalho, é para esse que eu trabalho, é esse meu público, é o povão. Qual o seu sentimento quando você se lembra ou quando você pensa nas 4 criaturas, né? Os 3 filhos e a esposa? Rapaz, elas são tudo que eu faço é para elas. O meu primeiro público é elas. Quando eu vou fazer um trabalho, aí quando a gente vai assistir o resultado, normalmente, aí eu digo, dá uma olhada lá, vê se o pai está bem, vê como é que eu estou.
ver se vocês gostaram, se não gostaram. Se uma delas diz, e meu termômetro maior se chama Hélida, porque Hélida, ela chega a passar texto comigo. Antes de eu fazer qualquer teste, agora eu estou entregando minha filha, antes de eu fazer qualquer teste, é ela que lê comigo. Então, quem está vendo lá, o diretor lá, ele vai escutar uma voz, agora ele já sabe. É Hélida, é minha filha, é com quem eu sempre passo teste. E ela é muito safa, ela é muito crítica, né? Então eu faço tudo para ela, para a Alana, fiz personagens para a Alana, que é a mais nova, né? Juliana, pelo amor de Deus, Juliana é minha maior incentivadora. Se eu tenho uma fã, a fã número 1 que eu tenho é a Juliana, que é a mais velha. E tem essa minha velhinha, que é para onde eu levo todos o resto dos sentimentos, deixar ali, guardado. 10 anos de casado. Se fosse 10 anos era bom, já vai em 30. 30 anos de casado, mas antes fosse 31 de cadeia, que para o ano eu estava solto. Vai. Não. Eu queria ficar preso o resto da vida com ela. Né? Às vezes nós temos nossos vacilos, é lógico. Somos errados também, somos seres humanos, tanto eu quanto ela. A gente erra, às vezes a gente exagera, extrapola, às vezes extrapola, na maioria das vezes é tentando acertar, quando a gente discuta. A maioria das discussões da gente, você morre de rir. Porque é sempre o seguinte: rapaz, tu já fizesse o café, por exemplo? Já fizesse o café? Não, ainda não. Rapaz, agora o café vai estar quente, vai queimar a boca de fulano. Pronto, essas são as discussões da gente. Então a gente briga muito por besteira, por coisas simples, coisas mínimas, né? E eu estava fazendo Cangaço Novo, tem um amigo meu, Pedro Lamin, um grande ator também, ele achou interessante. E depois foi que eu vim perceber isso, o quanto eu falo com ela no olhar. Se eu olhar para ela agora, é como se eu dissesse, vamos embora. E ela saca, só de olhar para ela. Antes de eu fazer isso, ela já está em pé, que é para a gente sair. E o Lamin percebeu isso. E Lamin disse, é uma química estranha, Adélio. Ele disse, meu pai tinha isso com minha mãe. O pai dele, eu não sei se vivem ainda com a mãe dele, mas parece que vivem. Eles moram ali, eita meu Deus do céu, no Rio de Janeiro, onde deu-se uma enchente agora há pouco não, na época eu estava fazendo Cangaço Novo, que caiu barreiras. Sim. E mais barreiras lá, né? Exato. E a mãe dele passou por essa tragédia junto com o pai e tal, tudo. Ele disse, meu pai e minha mãe são assim também, já tem anos. Então, quando a gente se olha, a gente já sabe o que é, a gente já sabe para onde vai. A gente não precisa falar um com o outro para saber que o outro está incomodado. Que palavras, que sentimento é esse que mantém você tão apegado à família? Eu não sei, não dá para denominar como simples amor, não dá. Amor não dá. Paixão é uma coisa acho muito mínima também, muito pequena, para poder... É existência, essa é a palavra. Existência, o sentido e o sentir de existir, de você respirar e dizer, estou vivo! Então é isso. Talvez por isso que seja tão perene, né? Coisas, lugares, sentimentos. Que tipo de pessoa que você quer distância? É o tipo, não precisa dizer o nome. Vixe, meu pai do céu, se pudesse dizer o nome. Os barros balançavam tudinho. Os barros balançavam. É recado mesmo, os barros balançavam. Mas pessoas arrogantes, pessoas que acham que são o que não são, o que verdadeiramente não são, pessoas que se montam em cima das outras para poder aparecer, entendeu? Pessoas que perseguem, certo? Que simplesmente focam em uma coisa e não vê a não ser o que ela própria está querendo ver, o que ela própria está querendo enxergar, sabe? Eu sinto pena, na verdade eu sinto pena. Nojo também, muito. Você sabe, você me conhece, eu sou muito sincero. Se eu pudesse falar o nome, pelo amor de Deus, sabe? Barro balançava. Mas é isso.
entendeu? Eu tenho pena de pessoas assim, porque vão passar a vida inteira feito mosquito em torno de uma lâmpada, batendo, se queimando, e nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca vai chegar aonde eu cheguei. E eu cheguei, não foi por pisar ninguém. Eu cheguei porque eu tinha que chegar lá. E tentaram me impedir várias, diversas vezes. Amigos meus, que eu não quero colocar nessa história, viram isso, passaram por isso, próximo a mim. Mas foi triste, foi uma época horrível. Então, desse tipo de gente, eu quero... Distância. Me desculpem a forma que eu falo, mas desse tipo de gente eu só tenho o meu escarro para eles. Pessoas que já não estão mais conosco, que já nos deixaram, mas que ao mesmo tempo que marcaram muito a sua vida. Uma pessoa ou algumas pessoas? Não, diversas. Aí, entre elas eu destaco algumas. Eu espero que os outros não se sintam mal, nem me achem ingrato. É por isso que eu, para facilitar a minha vida, eu dedico a minha família. Pronto, eu dedicando a minhas 3 filhas e a minha esposa, eu já me fico isento desse tipo de pergunta. Entendeu? Mas como eu gostei da forma que você fez, da leveza que você fez, eu nomeio algumas pessoas, sim. Tem Lúcia Félix, foi uma grande criatura, foi uma criatura que sem ela eu não teria de jeito nenhum. Sinto muita feito falta. Gonzaga. Respeito e falta. Eu não teria de jeito nenhum. Eu me recordo, quando eu fui fazer o Gonzaga, não tenho vergonha nem nada não. Meu dente tinha partida, e eu estava desesperado, e eu ia com coisa de 5 dias depois, era que eu ia, e cheguei chorando, aí eu disse: eita, Lúcia, não vai dar para eu fazer o que eu quero não, que era para eu ir para o Rio de Janeiro. Ela disse: vem cá. Me botou dentro do carro dela e partiu. Eu disse: Lúcia, já vai dar 5 horas, eu vou largar. Não, segura aí, vamos fecha aí para a Adélio que eu vou ali. E me levou numa doutora, e essa doutora na hora disse: senta aí. O que é que tu quer, Lúcia? Não, pergunta aí a ele. Eu quero que você ajeite aí esse sorriso desse cara. E foi isso. Parece ser muito simples. Não. Era tudo que eu tinha na vida, era tudo que eu poderia arrumar um dia na vida, era esse personagem de Gonzaga. Tanto é que mudou. E era um momento crucial, né? Era aquele momento. Era aquilo, ou então não dava. Aí Lúcia ainda achou pouco, movimentou outras pessoas. De repente eu vejo Lúcia entrando lá no museu, local onde eu trabalhava, entra Lúcia com a mala, sabe? E a mala com roupas dentro. E foram doações que ela conseguiu para mim. Porque, na verdade, quando eu fui fazer o Gonzaga, no máximo, eu podia ir com uma bolsa plástica, ou um saco desse, de lixo com algumas coisas dentro. Eu não sabia nem como era que eu iria chegar no avião, entendeu? Coisas desse tipo. Então, ela me ajudou muito. E fora ela, o cara que mais acreditou em mim, que foi o Breno Silveira. Né? Breno Silveira foi mais ainda. Que Breno Silveira, ele lutou contra alguns estereótipos, algumas coisas, que queriam colocar pessoas, atores já consagrados, e Breno Silveira disse: não, eu quero que quando sair no cinema, saia o filme do Gonzaga. Eu não quero que saia o filme do ator fulano de tal. Então ele investiu em mim, investiu em Xambinho. Né? Xambinho passou 2 anos lá, com ele fazendo um tratamento do áudio, sobre o áudio, e eu, então, engordando, fazendo a engorda, Xambinho fazendo o inverso, ficando mais magrinho, né, para poder fazer ele mais jovem, e o Breno segurou ali até o final. E quando eu termino, no primeiro dia que eu fui ver o resultado no Recife, quando termina aquilo tudo, o Breno chega, me abraça, e chega no meu ouvido e disse: nunca, em todo filme que eu fizer, você vai aparecer, ou muito ou pouco. Todo filme e toda série. E isso daí ele cumpriu, até o final da vida dele. Né? E foi um grande diretor, um excelente profissional. Ele era magnífico, ele tinha uma sacada, ele tinha um jeito. Ele para você ter uma ideia, desculpa, para não ficar muito alongado, quando a gente fez Um Contra Todos, eu ia ganhar um dia de folga. Aí eu ia ganhar um dia de folga,
No outro dia, eu teria que voltar para fazer uma cena, e no outro era que eu estava livre também. Aí eu disse, mas rapaz, e a cena era tudo interligada no mesmo ambiente, assim, feita aqui. E era uma cena muito forte, que era a cena da rebelião. E foi indo. Quando chegou a hora que era preparar, eu continuei. Aí o cara da câmera ia desligar, ele, de jeito nenhum, que era Tegídio, de jeito nenhum, vai com ele. E eu fiz a cena do outro dia que ia ser, e terminamos ali, na medida certinha. Por conta do momento que não podia ser perdido. 7 horas da noite, encerra o set de gravação. Então encerrou o set na hora que eu terminei a cena. Assim. Aí ele olhou assim pra mim e disse, tá vendo? É por isso que eu gosto de trabalhar com você. Aí disse, ganhasse 2 dias. Pois é. Aquela experiência da gente lá no estúdio, né? Uhum. Impressionante. Ele, no momento de intervalo da gravação... Vê que coisa incrível. Vai, não, pode ficar. No momento o filme já estava pronto e precisava de uma pequena narrativa, né? De uma pequena colocação de voz do Luiz Gonzaga Velho. E eu estava contracenando com aquele outro menino. Com o grandão, não foi? Sim, aqui na hora. Não foi? Lá no clave. Sim, no estúdio. Como é o nome dele, rapaz? Eu não falei por conta disso, eu não lembrei. No estúdio. A gente estava no estúdio, num ambiente fechado. Eu fui acompanhá-lo. Vê só, esse dia. Era uma visão incrível. E ficava uma pessoa lá dentro do estúdio com a Adélio só segurando o texto que ele ia ler. E assim. Né? E não tinha câmera. Só tinha o áudio. E o notebook virado para mim. A quem tivesse aqui, ninguém ia ver. Só via ele que estava, e os dois se comunicando, né? Ele com o Breno. E com o Breno, assim. E aí, a pessoa que poderia segurar o texto, houve um momento de intervalo e saiu, e como a pessoa saiu, eu aproveitei e entrei. Ele foi ajeitar o som, se não me engano. Sim, mas eu entrei. Nesse momento que ele se ausenta, entrou. Aí eu entrei e fui fazer o favor para ele. A mesma coisa. Só que ninguém sabia que tinha havido essa troca. Né? Ele não sabia e eu também não estava aparecendo na cena. E aí lá vai a Adélio continuar a ler o texto. Continuei ler o texto. E o texto normal. E eu lendo normal. Normal pra mim. Breno fez, ei, para. Bem assim, ele assim, de frente comigo. Ele não viu, Paulo. Pelo notebook. Ele para. Trocaram a pessoa daí, não foi? Aí eu disse, foi. Aí eu disse, manda o outro rapaz vir, por favor. Aí o outro veio, aí encerrou, aí ele fechou. E o que foi que houve? Juro por Deus. Não é incrível? A pessoa que entrou... Juro, Paulinha. Juro. Aí a justificativa, né? Ele disse, olha, eu não sei quem é, mas a pessoa que entrou tem uma ligação com você. Foi. Então, disse, tem uma ligação com você. Aí você já começou a se emocionar demais. Aí passou a ser você. Aí eu digo, tá certo. Eu digo, o senhor disse que viu. Porque eu podia ter mentido, né? Ter dito, não trocou ninguém não, tá aqui o mesmo. Mas não, ele sentiu na hora. Ele disse, essa pessoa tem muita ligação contigo. Então tu sentisse a emoção dele ter entrado. Aí eu senti daqui. Então pronto, tire ele e deixe o outro, que o outro é neutro pra você. Aí eu cheguei. Então pronto, tá vendo? São coisas assim que é dessa forma que eu interpreto, que eu aprendi a interpretar. Que eu aprendi com esse cara. Então, nada no mundo me abala mais. Hoje em dia, eu posso trocar. Vê, graças a ele, hoje em dia, a gente pode fazer aquela mesma troca, não vai dar em nada. Porque eu aprendi a deixar, como neutralizar. Tem um domínio, um controle. Um controle para neutralizar a emoção que eu tenho perante a outra pessoa que está lá do outro lado. Esse filme que eu fui fazer em Belém, você vai ver muito disso. Muito disso. Eu neutralizar, eu secar todo o sentimento que eu tenho pelas pessoas do outro lado e poder fazer meu trabalho. Uma gratidão, né, que a gente tem por você, por ter nos acompanhado até agora, está mantendo a nossa audiência. E uma gratidão maior ainda, não é, por estar do lado de um grande amigo, como eu costumo dizer, que a palavra também diz, né, que é um amigo feito irmão, porque ao longo de todos esses anos... Eu digo amigo e irmão. Ao longo de todos esses anos foi o que aconteceu, né? A gente se firmou nessa amizade e
A palavra que se fosse gerar, né, o sentimento é o sentimento de amor mesmo, é o amor mais puro entre amigos. E então é isso, eu quero deixar registrado, né, a confiança exercitada todos esses anos, até enquanto profissional, porque ele passa para mim as informações de, ó, segura aí, né, não solta, no momento certo você pode soltar, e a gente conseguiu isso desde o Jornal Extra, né, quando o Jornal Extra existia, com a matéria do Gonzaga, conseguiu ser uma matéria grande de capa e exclusiva, em primeira mão. E assim, é isso, Adélio. Agradecer mais uma vez, né? Deus permaneça Eu sou quem agradece. Conduzindo os seus passos. E esse momento é um momento também de você agradecer. Eu sou quem agradeço. Agora é o momento de rasgação de seda, viu, gente? É eu quem agradeço a você, Paulinho, por sempre me tratar desse jeito. Sempre soube ser discreto, gente. Sempre com relação a tudo que se trata de minha pessoa. Ele sempre soube como colocar. Sabe muito bem como colocar as palavras. Às vezes ele é até suave demais. Aí eu digo, homem, pare com isso. Às vezes pese, às vezes pisa um pouquinho no acelerador. Também é bom, a gente se alivia. Mas esse é o Paulinho, né? Tranquilo e calmo. E ele me transmite essa tranquilidade para que eu possa falar para vocês. E às vezes chego a soltar coisas que eu já achava que tinha esquecido, já achava que tinha passado. E ele consegue, de certa forma, a forma que ele me entrevista é tão casa de mãe, casa de pai, é tão quintal de casa, que ele faz com que eu me solte mais e consiga passar para vocês coisas até que às vezes eu não quero. Mas ele diz, vamos por aqui, e consegue transmitir da melhor forma. Eu agradeço a todos vocês. Espero que sigam a página. Me sigam também no Instagram, né, se quiserem saber de algumas novidades. Né? E é isso. Obrigado a todo mundo. Depois da gratidão e do beijo, agora você deixa a mensagem. Né? Quem está nesse período de virada do ano, que mensagem você deixa aí para quem está nos assistindo? Eu gostaria de desejar um próspero ano novo para todos, né? Que todos se encontrem com saúde, que é o principal. Né? O resto a gente vai correndo atrás, vocês sabem como é. A vida da gente, afinal, de todos nós seres humanos, é feito através da luta, através de conquista. Né? Então, eu não dou o peixe para o indivíduo, mas eu ensino ele a pescar. Eu acho que é bem isso. E eu acho que esse ano a gente está merecendo muito isso. Pessoas que nos ensinem um bom caminho, por onde a gente vai, para a gente entrar um 2025 mais forte, mais fortalecido, seja mentalmente, seja emocionalmente, né? Dando a volta por cima em 2025. Tomara que tudo de melhor aconteça. Até o próximo programa. Grande abraço. Adélio, obrigado.